A repetição de determinados rótulos e expressões como sistema, ativismo judicial, supremocracia ou politização, tudo isso funciona como um dispositivo retórico de mobilização e cria uma realidade política? Olá, tudo bem? Boa noite. Só a gente acha importante destacar sobre a discussão do Supremo aqui, nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente já vê no Brasil um crescimento significativo da personalização das figuras do STF enquanto evidências da imagem pública como um todo. A gente não era acostumado a saber o nome dos ministros do Supremo e hoje todos nós conversamos cotidianamente fazendo diversas referências às diferentes figuras que fazem parte do STF. Elas são mais do que só autoridades jurídicas, mas elas são personalidades, de certa forma, mas de certa forma também celebridades. É algo que a gente já começou a ver a partir das jornadas de junho de 2013, se fortalece depois das eleições de 2014 e continua, evidentemente, agora muito fortalecido. E aí, o que a gente tem enquanto organização dos discursos a partir dessas terminologias que você cita? Quando a gente fala, por exemplo, sobre ativismo, sobre a democracia, são termos que são muito comumente utilizados por formadores de opinião, influenciadores, pela imprensa, por produtores de conteúdo, porque eles muito rapidamente já estabelecem uma identificação com o público-alvo que eles querem atingir. Se eu for um produtor de conteúdo no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok, uma vez que eu coloco um termo desses como referência, seja eu um defensor de algumas questões do Supremo ou um opositor, eu já muito naturalmente atraio um público que já tem uma tendência a aderir àquilo que eu estou querendo dizer e me ajuda na reprodução, na replicação daquele discurso enquanto circulação nas redes. Muitas vezes, ainda mais num país com tantos traços de polarização quanto o Brasil, é bem comum que isso seja estabelecido como esse primeiro ponto de disputa entre dois lados, em que o uso eficaz por vários produtores de conteúdo de uma certa terminologia favorece na expansão desse conteúdo a partir de uma fonte original para os nossos grupos cotidianos de WhatsApp, as conversas com a nossa família e por aí vai. Nessa linha que o senhor estava falando, acho que fica claro que as plataformas privilegiam, né, um conteúdo polarizador, né, e que o STF virou um tema, digamos, viralizável. Eu pergunto, há alguma métrica que indique a existência de uma coordenação dessas postagens, uma coordenação de narrativa, ou predominam as dinâmicas espontâneas? Um outro ponto relevante de destacar é que sempre houve e continuará existindo estratégias que a gente pode falar de coordenação ou automatização de conteúdos. É o que durante muito tempo a gente sempre debateu, não só no Brasil como lá fora, são os bots, os robôs que são estruturas automatizadas, mecanizadas de replicação e reprodução de discursos. Mas isso não é tão forte, tão predominante quanto parece. A gente, às vezes, tem a certa impressão de que tudo na rede social, em todas as redes sociais, é feito por bots ou automatizado. Isso não é o caso. E em termos de favorecimento por parte de algoritmos ou não, mais importante é entender a eficácia de como esses discursos são produzidos. De fato, todas as plataformas com diferentes níveis e com diferentes formatos próprios de favorecimento a certos conteúdos. O TikTok tem um algoritmo, o Instagram tem outro, o YouTube tem outro. Todos eles têm como favorecimento não necessariamente aquilo que fomenta a polarização, mas que gere engajamento e que gere alcance e audiência. Isso é uma reprodutibilidade. Você acaba retroalimentando a rede se mais pessoas consomem, interagem, compartilham. E existe uma tendência de que conteúdos que sejam mais passionais, a polarização vem de um aspecto, sobretudo, passional, sejam favorecidos nesse caso porque eles têm essa atratividade maior do que algo que a gente poderia entender como se fosse neutro. O conteúdo jornalístico, por excelência, assim, para dar um exemplo, ele tem a premissa da neutralidade, mas o conteúdo que não tem os mesmos matizes jornalísticos nas estruturas de produção não precisa obedecer às mesmas regras e as redes sociais não necessariamente exigem que isso seja feito e por isso favorecem até o contrário. É como se a gente estivesse conversando aqui com um tom um pouco mais de avermelhado ou cromático nesse sentido, que fomentasse que as pessoas tivessem um interesse em certo aspecto agressivo, por exemplo, que a gente não poderia ter dentro do programa jornalístico, no conteúdo de imprensa. Então,
essas duas coisas elas acabam se somando, sim, na produção de estratégias de discurso, mas elas não dependem necessariamente de uma automatização ou de algo que seja coordenado. Algo que é muito interessante, muito importante, é que historicamente no Brasil, muito da propagação daquilo que a gente pensa como notícia falsa não necessariamente depende de um robô, mas sim da sensação de crença que as pessoas têm, pessoas no cotidiano, interagindo normalmente, ao receber uma informação que dá algo, uma percepção de veracidade muito próxima daquilo que ela já tem uma tendência a acreditar e acabam compartilhando, enviando futuramente para outros grupos, para outras pessoas. Então, muitas vezes, nós, enquanto cidadãos, somos partícipes de certas questões que podem ser tematicamente estratégicas, mas nós não fazemos parte de uma estrutura própria para fazer esse tipo de compartilhamento. Professor, para encerrar, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Existe uma diferença mensurável entre a crítica jurídica qualificada e o discurso de ataque institucional nas redes sociais? Bom, sobre o ponto de vista dos limites do discurso enquanto legitimidade no digital, é claro, existem alguns aspectos mais do âmbito jurídico. A gente tem no Brasil a culpabilização, a responsabilização pela honra, injúria, calúnia e difamação. Mas, dentro das plataformas, ao longo dos anos, elas foram, na verdade, reduzindo os seus próprios critérios internos de legitimidade. Alguns anos atrás, até mais ou menos uns 5 anos atrás, todas as plataformas elas se posicionavam, mas só se posicionavam, não necessariamente elas faziam isso, mas elas se posicionavam com um discurso muito mais próximo de nós estamos aqui estabelecendo alguns limites que não são só em relação à ofensa ou ao ataque pessoal, mas que eram limites vinculados a aspectos constitucionais como um todo, apologia ao racismo, apologia à violência, discursos preconceituosos, discursos de ódio, que eram organizados de uma certa forma, que havia uma moderação por denúncia, então pelas próprias plataformas para fazer esse corte, essa remoção. Mas nos últimos 5 anos, quase todas as plataformas removeram suas estruturas gerais do que poderia ser de autorregulação, de automoderação, principalmente depois da vitória da vitória do Trump nos Estados Unidos. Assim, a partir de 2016, isso se acentuou um pouquinho, mas 2 anos atrás, quando o Trump volta à presidência dos Estados Unidos e faz um pouco mais de pressão institucional em cima das plataformas. Então, pelo ponto de vista jurídico, sim, se você faz uma ofensa, faz uma acusação, ou então faz um crime contra a honra, faz um ataque, todo mundo tem o direito de fazer uma ação judicial, inclusive acionar as plataformas para que certos conteúdos sejam removidos. Isso já aconteceu, por exemplo, em relação a pessoas que pedem para não serem spots em buscas no Google, e por aí vai. Mas, pelo ponto de vista das plataformas, hoje são pouquíssimos os elementos semânticos, textuais, discursivos, que restringem, dentro da construção do conteúdo, algo que não possa ser circulado. Você pode acionar, enfim, fazer uma denúncia, mas, pelo ponto de vista das plataformas, enquanto automoderação, isso praticamente não acontece, com raríssimos casos, por exemplo, em relação à situação à pedofilia, determinados tipos de crimes um pouco mais violentos, em situação ao suicídio, por aí vai.